Porque hoje o que eu quero falar é algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração já faz um tempo. Já faz um tempo realmente, e nós vamos estudar, posso dizer assim, hoje, o livro de Obadias. Então, se você já quiser procurar na sua Bíblia, para te ajudar, o livro de Obadias, ele fica entre Gênesis e Apocalipse. Você vai encontrá-lo ali na sua Bíblia, a Obadias é um livro que está ali. Posso dizer para você que ele fica antes do Novo Testamento também. Você vai encontrar, ele é um livro pequeno, mas nós vamos lê-lo. Ele é um livro pequeno, nós vamos ler porque realmente eu quero conversar com vocês nessa manhã sobre o que esse livro pode nos ensinar. Amém? Vou usar aqui, vamos ver se vai dar certo. Daqui a pouco dá certo. De apoio que estragou a capa aqui do meu iPad. Amém? Vamos lá então? Agora eu não sei se eu leio ali. Bom, eu vou lendo aqui e aí qualquer coisa vocês vão acompanhando ali. Vamos lá. Visão de Deus, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só os que lhe bastasse. Se a ti tivesse os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns caixos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os teus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levarão os bens e estrangeiros lhe entrarão pelas portas e deitarão sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia de sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia de sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não deverias ter olhado com prazer para o seu mal, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade.
possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Saul, e o reino será do Senhor. Amém. Senhor, nós nos colocamos, Deus, em Tua presença nessa hora, Pai. Queremos realmente, Senhor, pedir, Deus, que a Tua palavra venha de encontro, Senhor, com aquilo, Deus, que precisamos escutar nessa manhã, Pai. Que realmente, Deus, a Tua palavra encontre, Senhor, espaço, Deus, em nossos corações, para que nós possamos receber ensino e instrução nessa manhã. E que nós realmente, Senhor, possamos aprender tudo aquilo, Deus, que vem ao Teu coração, que o Senhor quer transmitir ao nosso. Amém? Eu quero falar aqui sobre conflitos familiares. Obadias, ele é o menor livro do Antigo Testamento. Ele está ali realmente, e Obadias é o menor entre os profetas. Ele não é citado no Novo Testamento, né? Mas apesar do seu tamanho, ele carrega um alerta poderoso para as famílias, para a igreja e para as nações. Um erro familiar não tratado corretamente pode se tornar um problema geracional. Um erro familiar não se tratado, um conflito familiar não se tratado, pode trazer um prejuízo não apenas para a família que nós temos hoje, mas para as futuras gerações. E o juízo que foi profetizado sobre Edom, ele tem raízes em um conflito familiar que começou há séculos e séculos antes. Então, o tema da minha mensagem hoje é: resolva os conflitos familiares antes que seja tarde. Eu acredito que, assim como eu, não existe família que não tenha conflito. Os conflitos existem, os desajustes existem, as desavenças, elas existem. Um acredita numa coisa, o outro crê que é verdade, isso existe. E muitas vezes nós precisamos ter discussões, não discussões no sentido de briga, mas de discutir mesmo as ideias. E isso realmente precisa acontecer. E Obadias, ele está falando aqui sobre a destruição de Edom. De um povo que não se vê mais falar, ele foi completamente erradicado do mundo. Então, mas só que esse conflito, ele começou há 1500 anos antes disso acontecer. E nós não podemos falar então sobre Obadias sem falar sobre aonde isso iniciou. E isso iniciou, como semana passada o pastor Sandro falou, porque para que nós possamos ter uma família em unidade que serve ao Senhor junto, nós precisamos primeiro resolver algumas coisas mal resolvidas para que nós possamos depois ter a bênção, não é? Então aqui nós estamos aprendendo o que realmente nós precisamos fazer para que nós possamos ter isso, a servir realmente a Deus em família. E esse conflito, ele começou lá na casa de Isaac e Raquel. Então, semana passada foi falado sobre Abraão, né? Sobre ele ter ido para um lugar, depois ele ficou ali parado, e depois ele avançou para a terra prometida, e o que realmente ali o impediu de avançar. Quem não pôde estar presente, sugiro que depois veja então a palavra no YouTube para entender um pouquinho do que eu estou falando. Então Isaac, vou falar aqui historicamente, hoje nós vamos, dar uma corrida na história do princípio da Bíblia. Então Isaac era filho da promessa, né? Lembram de Abraão? Isaac era filho da promessa e ele realmente foi gerado e o Senhor deu a ele tantas promessas na terra e ele tinha tantas coisas, ele tinha tantas promessas sobre a sua vida e então ele conhece não, né? O pai dele achou Raquel lá para ele e ele veio, então eles casaram por amor. Eles se olharam logo e se apaixonaram e deu tudo certo e eles casaram e eles tinham tudo realmente para ser uma família próspera. Eles casaram, eles tinham bens, eles eram realmente uma família próspera, mas tinha um problema. Raquel era estéril.
Então Isaac, assim como a sua mãe, Sara. E assim a gente vai vendo algumas coisas que Rebeca, gente, perdão. A gente vai vendo algumas coisas que realmente... Não, tá certo. Certo. A mãe de Isaac era estéril. Sara. E a gente vai vendo algumas coisas que se repetem nas famílias. E nós podemos ver que lá na história de Abraão e Sara, eles andaram e tiveram algumas coisas que aconteceram. E depois vocês podem ler lá em Gênesis, como Abraão precisar mentir que Sara era sua irmã. Eu não sei como Sara se sentiu. Eu sei como eu me sentiria numa situação como essa. Depois a gente vê ali também que isso também aconteceu com Isaac, com Raquel. E a gente vai vendo algumas coisas que realmente vão se repetindo na história. Então Isaac casa-se com Rebeca e repete a mesma coisa que aconteceu com seus pais. A sua esposa, a sua mulher não podia lhe dar descendentes. E isso naquela época realmente era algo muito mal. E todos queriam ter descendentes, ter a sua geração. Então Isaac orou há cerca de 20 anos, pedindo ao Senhor filhos. Então Isaac orou e clamou a Deus, pedindo por filhos. E então eles tiveram os meninos Esaú e Jacó. Os gêmeos, Esaú e Jacó. Então, Jacó se torna o pai dos judeus e Esaú o pai dos edomitas. Vocês estão entendendo? Porque nós lemos lá Obadias. Se você quiser deixar o livro de Obadias aí aberto, nós vamos andar um pouquinho nele para você ver. Então ali a gente vai vendo exatamente isso aí, o que acontece. Então, Jacó, pai dos judeus, e Esaú, o pai dos edomitas. Porém, queridos, esse lar de Isaac e Raquel, que tinha tudo para ser próspero, tudo para ser uma família que edificava o nome do Senhor, que buscava ao Senhor juntos, Ela foi uma família marcada por preferências destrutivas. Ela foi realmente uma família que viveu algo que nenhuma família deveria se viver. Então Isaac, o pai, amava mais a Esaú, e Rebeca, a sua mãe, preferia a Jacó. Então aqui a gente já pode ver que essa família já tinha um problema, era uma família disfuncional. Então nós vemos aqui realmente que acontece isso, e por isso nós não podemos falar sobre as lições que nós temos em Obadias sem tratar desse contexto histórico dessa família. Nós realmente precisamos entender que quando há algum conflito familiar, nós precisamos resolvê-lo, nós precisamos sentar, nós não podemos colocar panos quentes em cima daquilo que está a acontecer. Em Gênesis 25, 22, já falava ali, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Ela preferia o seu filho. Então assim foi realmente essa confusão aí dentro dessa casa. E infelizmente esses pais não foram sábios o suficiente para costurarem a amizade entre os filhos. Os pais não estavam ali por trás, costurando a amizade, sabiam que havia essa contenda, sabia realmente que ali, dentro dessa família, existia um ambiente de competição, um ambiente de rivalidade, e eles então não construíram ali realmente esse conflito, e eles deixaram com que essa rivalidade crescesse, até realmente chegar o dia que nós vamos falar daqui a pouco, que vocês já sabem. Então, foi desenvolvido ali naquela família, dentro daquele lar, conflitos, vários conflitos que nós vamos ver. Então, aquela família, ela viveu o primeiro conflito simplesmente por vaidade pessoal,
por preferência e vaidade pessoal. O que era para ser um lar de bênçãos virou um lar de tragédia. Virou realmente um lar onde não havia bênção. Porque se você pode ver que se um preferia um filho, o outro preferia outro, e tinha essa rivalidade, e depois conta que ela ouvia atrás da porta a conversa do marido com os filhos, vocês acham que existia diálogo entre esse casal? Vocês acham que o casal sentava para conversar e falar, olha, está a acontecer algo aqui que nós precisamos resolver? Se nós não sentarmos e não resolvermos esse conflito aqui, nós vamos ter problema. E a falta de diálogo entre o marido e a mulher causou, então, uma contaminação dentro de casa. E meus queridos, quantas vezes nós, passamos, aqui nós vamos aprender realmente a resolver esses conflitos. Quantas vezes nós preferimos não ter que sentar na frente ou do nosso cônjuge ou na frente dos nossos pais para realmente resolver algo que não vai bem. Porque muitas vezes, ou é pela nossa personalidade, eu não gosto de conflito, eu prefiro deixar quieto, eu prefiro que passe, eu prefiro não tem problema, depois a gente conversa, o tempo resolve, deixa quieto isso, não é? Então, realmente, nós precisamos entender que isso não deve acontecer dentro de um lar. Nós precisamos entender que, sim, nós precisamos sentar, nós precisamos conversar, nós precisamos gastar tempo e nós não podemos deixar que um pequeno problema depois vire uma grande guerra, uma grande tragédia. Então, realmente precisamos sentar e conversar sobre tudo. E aqui, a vaidade de preferir um filho, isso aqui não existe, isso não pode existir em hipótese alguma. Quem aqui tem mais que 2 filhos em casa? Quem aqui tem mais que 2? Nós então que temos mais 2 filhos, ou quem é irmão aqui que tem mais? Acho que tem bastante, que tem mais, que não é filho único. Tem bastante. O que acontece? Nós sabemos, meus queridos, que os irmãos, eles não nascem com a unidade assim, com uma coisa assim já nata de si, Eles não nascem assim com esse amor entre eles, não nascem assim com essa coisa, eu te amo. Não, a gente se vê que quando é criança tem ali aquela, às vezes até uma rivalidade, esse brinquedo é meu, não quero e tal, o que acontece? Mas isso não pode acontecer. Nós como pais devemos sempre conversar e sentar e ensinar o amor, e porque a gente sabe, principalmente, vou falar uma coisa, depois que cresce e há dinheiro envolvido ali no negócio, ou uma coisa que divide família, Então nós realmente precisamos entender. E a vaidade de um e de outro, de preferir entre os filhos, isso só trouxe divisão. Isso realmente gerou dentro da casa uma direção. E assim, não houve direção divina nenhuma para isso. Eu não sei o que esses meninos aprontaram quando eles eram pequenos, Para um preferir mais o outro, mas eu acredito que isso, nem que apronte, se Deus fala que Ele nos ama, não importa como nós somos, quem somos nós como pais, por causa de alguma coisa ou outra preferir. Nós não podemos ter essa predileção. E isso então realmente gerou essa divisão. E aqui a gente vê o primeiro conflito gerado por essa família. A divisão e a competição por falta de diálogo, por falta de conversa e por falta de ter ali um pai e uma mãe sábios. A segunda coisa que gerou esse conflito entre esses 2 irmãos, ou esse conflito entre essas 2 nações, que nós vemos ali em Obadias, foi realmente a tentativa de manipular os planos de Deus. Então vejam bem,
Isaac, ele tenta abençoar Esaú, mesmo sabendo da profecia que o mais velho serviria o mais novo. Lá em Gênesis, quando ele soube, né, que ele teria então os filhos, o Senhor, Deus falou para ele, que, eu vou ler aqui para não falar errado, o mais velho serviria o mais novo. Então ele já sabia que Jesus viria através da descendência de Jacó. Deus, o Senhor já tinha falado isso para ele. Mas por ele preferir Esaú, o que ele fez? Ele tentou dar um jeito ali, numa manipulação. Ele chamou e falou assim, meu filho, né? Isaac chamou Esaú e falou assim, meu filho, é o seguinte, eu estou velho. Já meus dias estão passando e provavelmente logo eu já vá falecer. Então, eu quero pedir que você casse para mim e me faça uma melhor comida, porque eu quero te abençoar. E essa bênção, né, de Isaac para Esaú seria o quê? A bênção da primogenitura. Ou seja, tudo aquilo que Isaac tinha, que veio de Abraão, todas as bênçãos passaria para Esaú. Mas o Senhor tinha falado que essa bênção seria de Jacó. Então, realmente aí, Isaac tentou manipular essa situação. E como eu falei, Rebeca, ouvindo por trás da porta a conversa entre Isaac e Esaú, logo chamou o seu queridinho filho, né, Jacó, e foi lá e tenta fazer com que Jacó manipulasse o pai. E ela chega e fala assim, olha, seguinte, o seu pai vai dar todas as bênçãos para o seu irmão. Então vamos fazer o seguinte, você vai lá, se coloca pele para você ficar parecendo teu irmão, já que teu pai não enxerga direito mesmo, não é? Eu conhecendo, né, Isaac, você vai lá e agrada ele e ele vai te abençoar. Ele vai dar a bênção para você. Então Rebeca tenta manipular Jacó para que ele engane o pai. E não sei você, mas talvez quando a gente escuta essa conversa, você pensa assim, Jacó devia ser um jovem, né? Um adolescente, para ser manipulado pela mãe dessa forma. Gente, Jacó tinha 77 anos quando isso aconteceu. Um jovem de 77 anos. Então vejam bem, o que acontece? E ele foi, então realmente, e ele cedeu a manipulação da sua mãe, e com 77 anos ele aceitou o plano de mentir para o seu pai. Quantas vezes na nossa família nós tentamos manipular uma situação, achando que o que a gente está a fazer é melhor do que aquilo que Deus já tem para fazer. Então nós realmente precisamos entender que os conflitos aqui, eles acontecem então realmente quando nós, né, temos uma preferência, uma vaidade pessoal, uma falta de diálogo, quando nós tentamos manipular os planos de Deus. Agora eu vou querer, gente, contra Deus ninguém prevalece. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E eles não serão frustrados. Apesar de Isaac e Rebeca tentarem dar uma ajuda, não foi o que aconteceu. Então os planos do Senhor, eles não podem realmente ser frustrados. E as consequências desses dois atos, desses dois conflitos, elas tiveram consequências imediatas dentro dessa casa. Primeiro, Jacó foge. Jacó foge porque Rebeca chega e fala assim, de novo ela falou, eu escutei, né, Esaú dizendo que vai te matar. Foge, pega tuas coisas e olha, foge daqui. E sabe para onde Jacó voltou? Jacó voltou para a terra, lá para a casa do seu tio, lá onde o pai de Abraão ficou parado em Terã.
E lá ele ficou 20 anos numa terra que é a terra, como nós vimos semana passada, da paralisia. Então ele fugiu e ficou lá 20 anos afastado. 20 anos dominado pelo medo de ser morto pelo seu irmão. 20 anos afastado da presença da sua família pela manipulação da sua mãe. E aí então, depois, quando ele retorna, a sua mãe já estava até morta. E quando ele retorna, o medo tomava conta dele. Porque o que fala na Bíblia é que Jacó tinha medo de encontrar Esaú e ser morto. E aprove ao Senhor que eles se reconciliassem. Aprove a Deus, então, que realmente quando eles se encontrassem, a reconciliação ocorresse. Mas a convivência entre eles nunca mais foi a mesma. Eles nunca mais conviveram como família. E essa hostilidade nunca cessou. Como a gente vê ali 1500 anos depois, o que nós lemos em Obadias. A hostilidade entre os descendentes de Esaú e Jacó, apesar deles terem feito ali a sua reconciliação, ela nunca mais foi a mesma. Eles não viveram mais no mesmo lugar. Eles não tiveram, e esses conflitos que eles tinham dentro dessa casa, realmente afetou gerações e gerações. Então, 1500 anos depois, os filhos de Esaú, os edomitas, aplaudem a destruição de Jerusalém. E é isso então que a gente pode começar a ver ali em Obadias. Ali fala assim: enquanto a geração de Jacó estava sendo totalmente destruída, os edomitas, que não tinham praticamente nada a ver ali com a guerra, eles simplesmente ficaram olhando, aplaudindo. E ali em Obadias fala que eles ficavam nas encruzilhadas para ver se tivesse alguém ali que ainda os inimigos não tivessem pego. Eles pegavam aquele filho de Jacó e eles entregavam na mão dos inimigos. Então eles riram no dia da destruição da casa do seu irmão. Eles zombavam e eles ficaram felizes e alegres por aquilo que estava acontecendo. Porque, queridos, os dois podiam ter feito assim: Esaú foi para um lado, Jacó por outro, mas os dois eram filhos de Isaac e Rebeca, e eles eram filhos da promessa, e os dois eram hebreus, eles faziam parte do mesmo povo. Mas então eles foram divididos. E aqui, Obadias denuncia essa atitude, e fala e traz o juízo então sobre Edom. E nós vamos então agora entrar rapidamente, vou tentar ser rápida, em algumas lições proféticas que em Obadias nós temos para a resolução de conflitos dentro da família. Nós realmente podemos ver aqui aquilo que pode acontecer e que, se nós subestimarmos, isso pode afetar as gerações. Isso pode afetar não apenas aqui. Muitas vezes, eu sei que às vezes nós vivemos num lar complicado, talvez como era esse. Um lar às vezes de competição, ou um lar às vezes de falta de amor, de diálogo, de comunicação. Eu sei que às vezes realmente a gente pode vir de um lar onde isso não aconteça, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus, nós cantamos aqui, Jesus virá. Não está longe do Senhor voltar. E Ele é bom e compassivo, mas Ele também cumprirá todos os juízos e decretos que estão escritos na sua palavra. Não há como fugir. Então o Senhor fala: olha, porque você fez isso no dia que a casa do teu irmão estava sofrendo, eu não vou ter complacência de você.
E muitas vezes eu penso, eu falo, Deus, às vezes eu já falei isso aqui várias vezes. Eu falo assim, Senhor, hoje eu não queria ter ido no culto, porque eu não queria escutar o que eu escutei. Porque depois que a gente escuta o que a gente não é mais ignorante, você precisa fazer algo com aquilo que você escutou. Você precisa tomar atitudes com aquilo que a palavra está a dizer. E se você precisa resolver algo, você precisa resolver. Se você precisa melhorar a sua leitura bíblica, você precisa melhorar. Se você precisa dar um passo para se consertar com o Senhor, você precisa fazer. Então, ali em Obadias, a primeira lição que eu quero falar é: nunca subestime pequenos problemas. Eles podem se tornar um grande mal. Ali em Obadias, no versículo 10, fala assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. Então aqui está dizendo, nunca subestime os pequenos problemas. Não pense que às vezes você está com algo a ser resolvido dentro do seu contexto familiar e que você não precise resolver. Porque realmente isso pode se tornar uma grande tempestade. Pode se tornar um dilúvio para as gerações futuras. Então você precisa sentar e resolver. A segunda lição que nós podemos tirar aqui está ali no versículo de 2 a 5, que diz assim: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Edom se achava invencível. Edom ficava aonde hoje nós conhecemos como Petra. É realmente um lugar muito bonito e que à noite as estrelas, elas são muito próximas. Então Edom pensava, eu estou aqui próximo do céu, quem que vai me derrubar daqui? Porque ele ficava ali protegido pelas rochas, né? Quem tiver a oportunidade, teremos em nome de Jesus, né, de ir até Israel, conhecer esse lugar, você vai entender o que eu estou dizendo. Era um lugar protegido. Então Edom, ele falava assim, daqui ninguém me tira, daqui ninguém vai me derrubar. E o orgulho então precede a ruína. Quando nós deixamos o orgulho entrar dentro dos nossos corações e dentro da nossa família, dentro dos nossos conflitos familiares, você pode saber que se você permitir com que o orgulho permaneça no teu coração, a ruína virá. Sei também que não é fácil reconhecer erros. Sei também que não é fácil muitas vezes chegar e falar assim, olha, errei nisso, precisamos sentar, precisamos conversar. É precioso demais quando a gente consegue ter dentro da nossa casa, nem que seja só o casal com os filhos ou os pais e os filhos, temos aqueles momentos de acerto ou momentos de conversa ou momentos de organizar a engrenagem que talvez esteja faltando um pouquinho de óleo. Eu sou o tipo de mãe, né? Tem aqui um dos meus filhos que não vai mentir, meu marido, que qualquer coisa que eu veja eu não deixo passar. Deixo? Não deixo. Ele está falando não. O que está a acontecer? Por que você está assim? Eu lembro que quando eles eram menores, nós entrávamos no carro e eu pegava eles, né, na escola, no final do dia. E eu falava, e aí, como foi o dia de vocês? E às vezes eles estavam cansados. E o Natan, que é mais assim expansivo, ele falava, mãe, a gente não quer responder essa pergunta. Ele, todo dia você quer saber? Eu falo, sim, todo dia eu continuarei falando, eu continuarei perguntando, até a hora que eu não vim mais buscar vocês na escola. Aí vocês vão chegar na casa na hora do almoço e eu vou fazer a pergunta, como foi o dia de vocês? E até hoje eu faço, e às vezes
realmente faço isso. E às vezes eu falo aqui para o meu marido, eu falo, olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa, acho melhor, né, vamos sondar. Aí às vezes ele fala, já sondei, já percebi também, está tudo bem. Ou então a gente fala, vamos sentar e vamos ter uma conversa. Muitas vezes, na hora da refeição, às vezes é o único momento que a gente tem para fazer isso. Aí a gente tem que tentar tornar o momento um pouco mais leve. É um pouco difícil, né? Mas enfim, se você tiver outro momento, melhor, né? Uma noite, um outro dia realmente que você possa realmente sentar para construir. Mas a gente não pode deixar isso acontecer, com que o orgulho permaneça dentro da nossa casa. Quando algo acontece, você, deixe. Ou eu não vou falar, se viu o jeito que falou comigo, eu não vou mais falar, eu não vou pedir perdão, eu também não vou lá me resolver. Isso depois pode gerar algo, e vai gerar algo ruim, que é o que nós estamos vendo aqui em Obadias. A terceira lição que a gente pode aprender é: de Deus não se zomba. Mesmo dentro da família. Lá em Obadias, no versículo 15, a gente lê assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Queridos, de Deus não se zomba. Não podemos esconder as coisas. E aqui está escrito: o mal que você fez cairá sobre você. Ou seja, quem semeia o mal, colhe o próprio mal. Nós realmente precisamos atentar para o nosso coração. Realmente atentar para o nosso coração e falar o que isso está, o que tem me motivado a agir dessa forma. Com os meus pais, com o meu irmão dentro da minha casa, tenho que sondar o meu coração. Por que eu quero fazer isso? Gente, eu lembro, vou contar uma história minha, né? Quando eu era pequena, eu não tinha... Então, eu sou filha única, não tenho irmãos nem irmãs. Mas eu tinha primos, né? Os primos mais velhos, enfim. E eu lembro que um dia... eles... Tinha alguns, né? Não vou citar o nome, porque vai que um dia, em nome de Jesus, alguém vai assistir essa mensagem, algum deles. E eu era menor. E aí eu não sei o que passou na cabeça dele, que se passou na cabeça deles, mas eles falaram assim: olha, ali tem um ninho de formiga, um negócio de um formigueiro. Não sei o que. Gente, eles fizeram eu sentar em cima do tal do formigueiro. Para resumir a história. E aí imagina, né? Eu era pequena, então assim, super alérgica, e deu uma série de coisas e tal. E eu não sei se passou na cabeça deles que eles não iam ter consequência, mas eu lembro que foi bonito de ver a consequência, porque foi assim, as minhas tias, e aí era um em fila do outro. Eu lembro até hoje a escadinha e como foi o castigo, né? E teve uma tia que ela era assim, um pouquinho mais, ela pegou o menino, fez lá e sentou ele também em cima do formigueiro. Então pronto, tô vingada. Não é? Mas então assim, o mal que faz, você também vai colher. E assim também é com os nossos, dentro da nossa casa. Nós realmente precisamos pensar. E eu tenho uma frase lá em casa, e eu falo assim para os meus: quem que é teu melhor amigo? Né? Às vezes eles respondiam outro, ou Jesus, né? Muito crentes. Aí Jesus falava: não, teu melhor amigo é teu irmão. E eu ficava repetindo: quem que é teu melhor amigo? Até hoje, de vez em quando eu brinco: quem que é teu melhor amigo? Eu repito. Porque, queridos, é assim, a família, ela é realmente muito importante. E Deus zela por ela, então realmente nós precisamos aprender a resolver isso. A quarta lição que eu já falei aqui é que Deus zela pelo seu povo. E Deus, Ele permanece fiel à sua aliança. Se Ele tem promessas, Ele vai cumprir. Se Ele diz que tem juízo, Ele vai cumprir. Lá no versículo 17, fala assim: mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó, nós, da casa de Jacó, possuirão as suas herdades. Amém?
Então Deus, Ele vai cumprir a promessa. O que Ele fez? Ele exterminou os edomitas da face da terra. E até parecia aqui, nesse momento aqui, ó, que eles até estavam bem, os edomitas, porque a casa de Jacó estava sendo destruída. Mas o que o Senhor fala? O Senhor é fiel. E lá no final de Obadias ele fala: os de Jacó estarão no Monte Sião. E nós estamos incluídos nos filhos de Jacó, amém? Então Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu. Ele é fiel à aliança que Ele fez a nós. Ele é fiel. Se Ele falou que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, nós seremos benditos. Se Ele falou que nós, como família, lá em Josué, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, nós serviremos ao Senhor. Mas nós precisamos, então, antes disso, aprender a resolver conflitos para que a gente realmente possa viver o que Deus tem para nós. A segunda lição que nós podemos tirar de Obadias é que a história está nas mãos de Deus. E aqui, queridos, vou falar algo para vocês. Quando o Senhor começou a falar comigo sobre esse versículo, eu apanhei. Vou contar por quê. Vamos ler lá. Obadias, nós vamos ler primeiro o 17 e depois o 21, né? Então ele fala ali no 17: mas no Monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. 21. Salvadores hão de subir ao Monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, queridos, a história está na mão de Deus. Ele governa soberanamente. Aqui em Obadias estava assim, olha, os da casa de Jacó estavam sendo destruídos. Até parecia assim, nossa, nunca mais. Esse povo, ó, já era. Mas o Senhor promete ali, ó, quem vai estar junto comigo lá no Monte de Sião, né? De quem será o reino da terra? Quem vai estar comigo para julgar as nações vão ser os da casa de Jacó. E foi o que a gente viu depois. A gente vê que eles foram erradicados da terra, os edomitas. Não existe. Eles acabaram. Porque Deus cumpriu a sua palavra aqui. Então, queridos, eu vou dizer, Deus governa soberanamente. E mesmo que a gente talvez não goste do rumo, do caminho que a história esteja a tomar dos nossos filhos, não adianta, nós queremos tentar mexer nos planos de Deus para a vida deles. E é aqui que eu falei que então eu apanhei, porque realmente quando Deus falou a história, Ele governa da melhor maneira que Ele sabe. E muitas vezes a gente quer, eu me coloco nesse lugar, vou falar, às vezes a gente quer manipular assim como ela fez, como a mãe fez. Como Rebeca fez, às vezes a gente quer manipular, a gente quer falar, isso daqui seria o melhor para você. Mas talvez Deus esteja outra coisa aí, você precisa orar e falar, Deus, então me mostra o que o Senhor quer, né? Para esse menino, para essa menina, para que então meu coração não fique aflito. Para que o meu coração então realmente não se entristeça, às vezes pelo que está a acontecer. Na última vez que eu ministrei aqui, eu falei que talvez tenham filhos que não estejam na presença do Senhor. Mas Deus ainda está a te dar a chance de você orar e você verá Ele na casa do Senhor. E então essas coisas realmente acontecem. E eu posso falar, às vezes os nossos filhos vão viver, a gente faz sonhos, a gente tem planos quando eles são pequenos, quando eles nascem. Esses dias eu estava a contar aqui que o meu filho mais novo, ele amava batucar. A bateria era o sonho, né, dele, e nós então compramos a ele um instrumento, uma bateria, mas ele estudou, mas ele não quis seguir. E hoje ele está lá, sendo um missionário, gosta da música, né? Até se dedicar, toca, porque tem mesmo um bom ouvido. Mas enfim, a gente fazia planos. E no fim chegou um dia que nós falamos, vamos vender esse negócio, porque é grande e realmente ele não toca.
Mas Deus sabe poderosamente o que Ele vai fazer. Deus sabe o governo. Então a gente realmente precisa descansar e não querer tentar manipular as situações. Mas nós temos que buscar de Deus. Aí sim, quando nós buscamos de Deus o destino profético para dentro da nossa casa, e nós entendemos o que é o destino profético para cada um dos nossos filhos, ou para nós, aí nós precisamos percorrer esse destino profético e ser os guardiões desse destino profético. Aí sim. Não, olha, você está indo para um lado que não é isso que o Senhor tem para você. É diferente do que se falar, não, você está indo para um lado que eu não estou gostando. É diferente, né? Então, realmente, nós precisamos aprender isso. Né? Que Deus governa soberanamente. E é tão gratificante quando nós vemos os nossos filhos realmente a caminhar naquilo que Deus tem para eles que nós nem imaginávamos. Enfim, como falei, eles não existem mais como povo. Então a palavra do Senhor se cumpriu. E sabe, a importância de resolver conflitos familiares nos ensina muitas coisas. E aqui eu quero ensinar qual é a importância de resolver esses conflitos. Primeiro, a história de Isaac e Rebeca nos ensina que pequenos conflitos ignorados podem gerar inimizades irreversíveis. Então, não deixe passar, pequenos conflitos. Não deixem passar pequenas coisas. Sentem, resolvam, conversem. Amém? Mesmo, sabe, aí o povo foi erradicado, mas a gente sabe que ainda há descendentes de Esaú que vieram ali daquela linha. Edom foi erradicado. E sabe que é interessante que no Novo Testamento, quando Israel foi tomado por Roma, pelos romanos, e os romanos estavam a dominar o mundo, nós vemos que haviam vários reis, vários os Herodes, sim ou não? Todos os Herodes, eles eram descendentes dos edomitas. E percebam que no Novo Testamento eles continuaram a perseguir a casa de Jacó. O Herodes, na época de Jesus, mandou matar e perseguir. Depois Herodes, não vou lembrar o nome do Herodes, mas ele matou João Batista. Depois o outro Herodes, ele zombou de Tiago e falou, quase me converti. Então nós podemos ver que isso nunca cessou. Esse conflito, essa oposição nunca parou por causa de um conflito estabelecido há gerações que não foi resolvido. Cuidado para que os pequenos problemas do hoje não se tornem grandes guerras amanhã. Nós realmente precisamos cuidar com isso. Então, eu já estou indo para o final. Mas eu gostaria aqui então de deixar conselhos práticos. Eu não sei se vocês conseguiram entender um pouco do contexto de Obadias e ver como, tudo aquilo que o Senhor costurou, tudo aquilo que Deus costurou desde Gênesis, leva realmente à vinda do Messias, que era da casa de Jacó. Como Deus realmente costura as coisas de uma forma que nem eles imaginavam. Mas aqui realmente o Senhor está nos alertando de que a gente realmente precisa entender algumas coisas. De que nós não podemos ignorar os pequenos princípios. Nós não podemos permitir que dentro do nosso lar haja manipulação e mentira. Nós não podemos permitir que não haja perdão. Porque quando não tem perdão, não tem cura, não tem convivência. Esaú e Jacó, eles se reconciliaram, mas não houve o perdão. Por isso eles não tiveram a convivência. E o juízo de Deus, queridos, ele chega.
Então ele chega na nossa vida. Então não ignore conflitos não tratados. Mas glória a Deus, Deus está no trono. Agora, conselhos práticos para nós. Eu até vou pedir, se os músicos já quiserem vir. Nós realmente precisamos entender que, é o que está escrito ali, vamos resolver os conflitos antes que seja tarde demais. Vamos realmente resolver os conflitos antes que isso vire realmente algo que depois a gente não consiga mais corrigir. Então vamos lá. Umas chaves. Como curar os conflitos familiares, então? Como realmente nós conseguimos fazer isso? Costure amizade entre os seus filhos para quem os tem. Momentos de lazer juntos. Não apenas momento ali de jogos, né? Porque às vezes o jogo ainda traz a competição à tona, aflora. Mas realmente produza momentos, você como pai, de realmente interação juntos. Corrija o que realmente precisa ser corrigido sem favoritismo. E casal, converse e corrija sua falha ou a falha do outro. Se às vezes é difícil para você, se alguém falha, seja você o pacificador dentro da sua casa. Escolha você a ser o pacificador. E não ignore os problemas, não ignore os pequenos problemas, não tente manipular os planos de Deus. E valorize em família mais as coisas espirituais do que as coisas materiais. Uma outra coisa que nós vemos ali em Obadias-Edom, todas as outras nações adoravam outros deuses. Os edomitas não tinham outros deuses. Mas, como lá, quem gerou eles, Esaú, que foi, o jantar mais caro da história, foi o prato de lentilha que Esaú vendeu a Jacó. Acho que foi o jantar mais caro da história. Demonstrava que Esaú, ele não ligava para as coisas espirituais. Ele não dava atenção para as coisas espirituais. Mas o material para ele era o que valia mais. E os edomitas, eles eram esse tipo, eles adoravam os bens materiais. E nós, como família, nós precisamos ensinar e também ter no nosso coração que as coisas espirituais valem mais do que as materiais. Eu costumo falar para as mães de bebê pequeno, eu costumo falar, porque eu passei por isso, eu falei assim, olha, o seu filho de colo, o seu bebê, ele não vai lembrar se você deu a ele com 1 ano um tênis Vans, ou se você deu um tênis da Primark. Mas no emocional dele vai ficar marcado se você era um pai e uma mãe ausente ou presente. As coisas espirituais, o que a gente grava, o que a gente realmente constrói em família, ela vale muito mais do que aquilo do que possuímos. Então realmente nós precisamos cuidar disso. Porque o reino, a nossa família, a nossa casa deve pertencer ao Senhor. E quando nós entregamos ela a Ele, realmente Ele quem governa todas as coisas. Amém? Gostaria que vocês então pudessem realmente ficar de pé. Sabe, queridos, a mensagem de Obadias, ela é clara. Ela é clara para mim e para você. E mesmo sendo um livro lá do Antigo Testamento, é tão atual. Trata sim de uma guerra de nações, mas que começou num conflito dentro de casa.
Ah, se Isaac e Rebeca tivessem sido sábios para resolver esse conflito. Talvez hoje estivéssemos vivendo um mundo, uma atual conjuntura do mundo sociopolítica, econômica diferente. Nós realmente não precisamos entender que o Senhor, Ele não ignora. Ele não ignora pecado. Ele não ignora a nossa ausência. Ele não ignora a nossa passividade. Ele não ignora quando nós estamos a ver algo acontecer e nós simplesmente fingimos que aquilo não está a acontecer. Em Obadias nós vemos que o que começou como um favoritismo dos pais se tornou um ódio entre os povos. Por isso, queridos, nesta manhã, realmente que nós possamos resolver os conflitos familiares, isso antes que isso se tornem tempestades amanhã. Seja você hoje um pacificador. Seja você hoje, na sua família, aquele que realmente, seja você filho, sejam vocês pais, seja você aquele que vai procurar resolver os conflitos, baseado na palavra de Deus. Seja você realmente o pacificador, seja você entender que a sua família é o seu primeiro ministério. E que realmente a sua família deve estar em primeiro lugar. Em Mateus 5:9 diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Então, para que nós possamos realmente viver uma vida em família, servindo ao Senhor, que se realmente nós queremos ser uma casa que sirva a Deus em família, nós precisamos aprender a resolver esses conflitos, queridos. Talvez nessa manhã você realmente saiba que há conflitos pendentes dentro do seu lar. Há conflitos que realmente você precisa encarar de frente antes que virem tempestade. Eu sei que muitas vezes é uma palavra que mais séria, uma palavra mais dura, mas sabe, queridos, é uma advertência do Senhor. Para que não aconteça como aconteceu ali, como nós vimos em Obadias. Mas que realmente nós possamos entender que aquilo que não é resolvido hoje e amanhã pode virar sim uma grande tormenta, uma grande tempestade. Entenda que o seu lar é o lar onde você deve gostar de estar. A sua casa, o seu lar deve ser um lugar de delícias, um lugar de prazeres, um lugar onde você esteja na rua e você fala: eu não vejo a hora de voltar para minha casa, porque é lá que eu me sinto bem. Ou se eu moro longe dos meus familiares, eu não vejo a hora de falar com eles, porque é essa hora da semana que alimenta o meu emocional. Realmente que nós possamos entender que às vezes o que começa com uma discussão vira uma maldição hereditária que vai de geração em geração. A gente não deve realmente permitir isso. Mas sabe, queridos, Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que restaura e pode restaurar a sua família. E sabe, queridos, se você está aqui nessa manhã, é porque o Senhor quer começar por você. Nunca é à toa, ou nunca é uma palavra, não é direcionada para aqueles aonde precisam. Então realmente que nessa manhã
nós possamos entender isso. Eu gostaria que vocês pudessem fechar os teus olhos, mas eu gostaria que nós entendêssemos que nesse livro há tanta lição para que nós possamos resolver conflitos e não sermos como Isaac e Rebeca e simplesmente passarmos as mãos ou panos quentes entre pequenos problemas, porque na palavra diz que são as pequenas raposinhas que corroem a vinha. São as pequenas coisas que estragam, que fazem um grande estrago. Então realmente que nessa manhã nós possamos ser essa pessoa realmente que quer se levantar como um pacificador. Eu gostaria que você pudesse, ao fechar os teus olhos agora e ao falar com o Senhor, eu gostaria realmente que você pudesse pensar como tem sido as suas atitudes. Qual tem sido o seu papel diante de um conflito familiar? Qual tem sido realmente o seu posicionamento em relação a filhos ou em relação ao seu casamento? Qual tem sido o seu posicionamento? Porque, queridos, se nós realmente queremos, as famílias, elas estão em guerra há muito tempo. E nós estamos em guerra. O que o inimigo quer é destruir famílias. E ele ataca no âmbito aqui, ó, onde a gente pode ver, no âmbito terreno, no âmbito espiritual. Há uma guerra sendo travada contra as famílias. E Deus está nos chamando nessa manhã para sermos os valentes pacificadores, para realmente aprendermos a resolver conflitos antes que seja tarde demais. A aprendermos realmente a sentar e a dialogar como pessoas cristãs, que tem o Senhor no coração e o perdão como alvo e como objetivo dentro de uma conversa na resolução de conflitos. Amém?